Bom dia, são 8 horas e 15 minutos e segunda-feira, 10 de novembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida provisória restringe aos delegados o comando da Polícia Federal. Parlamentares coletam assinaturas para criar nova CPI da Petrobras em 2015. Na entrevista desta segunda-feira, o decreto do Executivo que cria os Conselhos Populares e a audiência pública esta manhã debate doença falciforme, predominante da população negra. O plenário do Senado deve votar esta semana proposta que vai trazer incentivos fiscais para atrair empresas. Quem traz as informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Carla Benevides. Bom dia, Carla. Bom dia, André. Entre os projetos que estão na pauta do plenário desta semana está a proposta que convalida benefícios fiscais concedidos pelos estados para atrair investimentos de empresas. Esses benefícios não estão previstos na Constituição e o Supremo Tribunal Federal pode editar a qualquer momento uma súmula vinculante para declarar como inconstitucionais todos os benefícios que já foram dados. Por isso, os parlamentares correm contra o tempo para aprovar uma proposta que concede aos estados e ao Distrito Federal o direito de realizar convênios para perdoar os créditos tributários decorrente desses incentivos que estão em desacordo com a Constituição. Atualmente, qualquer convênio com esse objetivo requer a assinatura dos 27 secretários estaduais de Fazenda. Pela proposta que será votada em plenário, esse quórum cai para 2/3. André. Obrigado, Carla. Os senadores ainda devem votar esta semana a medida provisória que restringe aos delegados o comando da Polícia Federal. A matéria gera divergência entre agentes e delegados. O presidente do Senado marcou para terça-feira a votação da medida provisória 657. Essa matéria, ela está na ordem do dia, ela será apreciada. A MP exige formação em direito e 3 anos de atividade jurídica ou policial para ingressar na carreira de delegado da Polícia Federal. A medida restringe o cargo de diretor-geral da PF a delegados em último nível de carreira. Hoje a escolha é feita livremente pelo ministro da Justiça. Agentes, peritos e papiloscopistas são contra a MP. E esse é o ponto de maior discordância. Ela concentra poderes na mão de apenas uma parte dos investigadores, ou seja, dos delegados. Você não democratiza o órgão, você cria mais uma casta dentro do órgão. A Constituição de 88 estabelece que as polícias judiciárias e a Polícia Federal é uma polícia civil, ela não é uma polícia de natureza militarizada, ela, por ordem constitucional, tem que ser dirigida por um delegado de carreira. Os agentes defendem uma carreira única na Polícia Federal. Nós pregamos que haja um ingresso único e que os chefes sejam só aqueles que têm competência e capacitação para tanto. A maioria dos policiais federais, eles reconhecem que desde a década de 90 a Polícia Federal já vem funcionando desta forma. Então ela não tem a razão de ser. O que existe é uma preocupação que não procede de que as chefias de agentes, as chefias de peritos deixariam de ser ocupadas por eles para serem ocupadas pelos delegados. Mas segundo o líder do PT, há acordo para votar a medida provisória. Acredito que na terça-feira nós teremos condição de votar. O debate agora é o debate sobre carreira única, que não pode ser feito na forma de medida provisória. Além do mais, há um grupo de trabalho envolvendo os agentes e peritos, outro envolvendo os delegados no Ministério do Planejamento, cujo objetivo é exatamente aperfeiçoar as carreiras. As 2 CPIs abertas no Congresso vão ter mais um mês para investigar a Petrobras. Senadores e deputados reuniram assinaturas suficientes para garantir a continuidade dos trabalhos. E se o que a oposição anunciou for confirmado, outra comissão de inquérito pode ser instalada no ano que vem. As 2 CPIs teriam que encerrar os trabalhos em novembro. Agora elas podem funcionar até o dia 22 de dezembro, quando o Congresso entra em recesso. A última vez que a Comissão Exclusiva de Senadores se reuniu foi em julho. De lá para cá, as investigações se concentraram na CPI mista. Na próxima terça-feira, senadores e deputados ouvem o gerente de contratos da Petrobras, Edmar Figueiredo.
e votam requerimentos para convocar o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, e o presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado. Na última reunião, parlamentares do governo e oposicionistas fizeram um acordo a portas fechadas para não convocar lideranças políticas. Fizemos um acordo, é bom que se diga isso, aceito por todos, de que nós, em função do prazo exíguo, nós não trataríamos sobre convocações de ninguém da política, né? Portanto, se inclui aí os tesoureiros dos partidos, os dirigentes partidários e os parlamentares, já que esses também estão, em alguma medida, dentro da delação premiada. Portanto, nós não teríamos prazo hábil para fazer estas convocações, essas oitivas. O presidente da CPMI confirmou o acordo. Houve um acordo para que nós pudéssemos avançar com as convocações que os líderes entenderam que eram as importantes para aquele momento. Depois que o acordo veio à tona, a oposição recuou. Em nota, líderes do PSDB, Democratas, PPS e Solidariedade negaram qualquer articulação para beneficiar políticos e anunciaram: estão coletando assinaturas para que as investigações na Petrobras continuem em 2015. O pedido de prorrogação da CPI exclusiva do Senado deve ser lido na sessão plenária de hoje. Quanto à CPI mista, o requerimento de prorrogação ainda não foi protocolado junto à mesa do Congresso. O Senado deve votar esta semana o projeto que derruba o decreto da presidente Dilma Rousseff sobre a Política Nacional de Participação Social. Este é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. Em maio deste ano, a presidente da República editou um decreto que criou a Política Nacional de Participação Social. Nela estão mecanismos de participação popular, como o funcionamento de conselhos, comissões, ouvidorias e conferências nacionais. 2 semanas atrás, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que sustou a validade do decreto. Agora a matéria chegou ao Senado. E sobre o assunto, eu converso com o consultor legislativo Fernando Trindade. Bom dia, Tiago. Uma satisfação participar da programação da TV Senado. Bom dia, consultor. A Constituição Federal é clara nos mecanismos de participação popular. Voto, referendo, plebiscito, projetos de iniciativa popular. Onde que esse decreto entra aí para cumprir a Constituição? O decreto, ele foi editado com base, em termos constitucionais, no artigo 84, inciso 4 e inciso 6. O artigo 84.4, ele trata da competência do presidente da República para editar decretos para regulamentar leis. No caso, a lei que está sendo regulamentada é a lei que organiza, a Lei 10.683 de 2003, salvo engano, que é a lei que organiza a estrutura da presidência da República, dos ministérios, enfim, do Poder Executivo Federal. E também com base no 84.6, a linha A, que dá competência ao presidente da República para, mediante decreto, dispor sobre a organização e a estrutura do Poder Executivo Federal, da administração pública federal. Agora, seria por aí, né? Agora, na prática, essa participação popular, ela, de alguma maneira, ela ameaça, por exemplo, o trabalho dos parlamentares na hora de legislar, ou isso não está contemplado? Bom, essa é uma questão que foi aventada e que é afirmada, inclusive é uma das bases para a apresentação e aprovação do projeto de decreto legislativo. Eu examinei o decreto, até funcionalmente eu faço isso a pedido dos próprios parlamentares, eu examinei o decreto e concluí que não há nenhuma inconstitucionalidade, eu não enxerguei nenhuma inconstitucionalidade, porque me parece que o decreto ele não cria direito originariamente naquilo que é matéria reservada ao Congresso Nacional. A parte que o decreto cria direito originário é no âmbito da própria administração pública federal, no âmbito do próprio Poder Executivo, e isso a Constituição dá poder ao presidente da República através exatamente do artigo 84.6, a linha A. E também ele regulamenta a Lei 10.683, que foi aprovada pelo Parlamento. A Lei 10.683
O artigo 3º1, que é referido expressamente no decreto, ele dá competência à Secretaria-Geral da Presidência para fazer toda a articulação e interface entre o Poder Executivo Federal e a sociedade civil. Então, é uma lei, não é o decreto, uma lei, a Lei 10.683 de 2003, que dá essa competência à Secretaria-Geral da Presidência, que é quem tem, no decreto, o papel fundamental de fazer e coordenar toda essa articulação. Vamos colocar um exemplo, né, consultor? Por exemplo, uma Conferência Nacional de Saúde. Dela saem, vamos dizer assim, deliberações, indicações. O decreto exige que essas deliberações sejam cumpridas pelo Poder Executivo Federal ou não? Não. O decreto não exige que as deliberações das conferências sejam necessariamente cumpridas, quer pelo Poder Executivo Federal, quer pela sociedade, quer por estados ou municípios. Há apenas a estruturação de uma interface e uma afirmação que o decreto faz, ele faz de que o Poder Executivo Federal, ou seja, aquele que está sobre a coordenação, a vinculação à Presidência da República, aos ministérios, tem que levar em conta essas decisões, tem que levar em conta as reivindicações no âmbito das políticas públicas feitas por, enfim, as entidades, as instituições da sociedade civil que participarão ou participariam dessas, e participam, porque isso está ocorrendo cotidianamente, desses organismos, conferências, congressos, etc. Obrigado, então, consultor, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação sempre participar da programação da TV Senado. E a Comissão de Direitos Humanos promove daqui a pouco, às 9 horas, uma audiência pública para debater a doença falciforme, uma enfermidade predominante na população negra. A doença falciforme é um distúrbio genético hereditário que atinge principalmente a população negra. Segundo o Ministério da Saúde, enquanto algumas pessoas não apresentam quase nenhum sintoma, outras sofrem de crises severas, dores ósseas e infecções graves repetidas que podem levar à morte. A doença é detectada no teste do pezinho. Ela não tem cura, mas, de acordo com cientistas, o tratamento precoce é indispensável para aumentar a expectativa de vida, que hoje vai de 42 a 48 anos. A anemia falciforme é uma doença que ataca principalmente a comunidade negra, mas também os que não são negros, ou seja, brancos, índios, né? E deixa a pessoa numa debilidade enorme. O que nós queremos nessa audiência, e por isso se fala em dignidade humana, que venham aqui os especialistas para discutir o tema e que cada vez mais, principalmente o poder público, atenda com o carinho, com a solidariedade, com os instrumentos necessários da medicina para combater a anemia falciforme. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.